Olá pessoal, vamos dar continuidade na nossa disciplina de fitossanidade, ainda falando sobre a cultura do feijão calpi, que é uma cultura de extremo potencial, importância socioeconômica no Piauí. A região de Campo Maior possui bastante potencial para trabalhar essa cultura, já trabalha, porém ainda há espaço, há margem para se trabalhar de forma mais intensiva. Vamos falar hoje rapidamente sobre as pragas de solo. Já posso adiantar para vocês que são pragas que podem ser facilmente evitadas, bastando que seja feito dois procedimentos. O primeiro é a aquisição de sementes certificadas, certo? E existe um registro nacional, então há um tipo de produtor específico, em produzir apenas sementes. Então ele segue toda uma legislação de produção, de armazenamento, de tratamento de semente, de modo com que essas sementes se tenham garantia de que não venham a causar nenhum tipo de dano à sua lavoura, certo? E assim como garantir a genética daquele material que está sendo trabalhado, certo? Do meu conhecimento, nós tínhamos um produtor de semente de feijão calpi aqui no município de Timon, aqui próximo, certo? Acho que no sítio São Judas Tadeu, proprietário Ivo, e desconheço outro produtor de semente. Então é mais uma área para ser abordado, para ser explorado com potencial, certo? Já que de modo geral o que a gente utiliza como semente no feijão calpi, na verdade não é semente, é grão, certo? Para a gente ter a denominação de semente, ela tem que passar por todo um processo de produção e de armazenamento regulado pelo MAPA e ter um registro chamado RENASEM, certo? Se não tiver, a gente não denomina isso como semente, e sim como grão. E de modo geral, o que a gente trabalha, o que o produtor trabalha é com grão. Então me desculpem por não estar bem configurado esse vídeo hoje, tive um problema aqui com o meu celular e não consegui editar de forma mais de melhor qualidade. Então aqui nós temos a evolução da doença, passando por todos os estágios, certo? O professor falou errado, é estágios, não, estágios, a gente usa o termo estágios de evolução da planta, da sua germinação, da formação da plântula, certo? Então quando germina ali, a gente não tem uma planta, a gente tem uma plântula, porque ela ainda se nutre de material de reserva que estava na semente, A partir do momento que ela já estabelece seu sistema radicular e passa a absorver nutrientes do meio ali, do solo, do substrato, enfim, aí nós já temos uma planta. Então nós temos o tombamento, a murcha aqui nos primeiros 5 dias, de 0 a 5 dias, após a germinação. Nós temos a fase nessa verde aqui, são as doenças que ocorrem no que a gente chama de fase de crescimento, Então a gente vai ter C1, C2, C3, C3 quando a planta está com 3 folhas, C4 quando está com 4 folhas, passando pela fase de reprodução, certo? Quando ocorre já a formação ali das flores, certo? E até a colheita e também a pós-colheita, Nós vimos que lá nas pragas, nós vimos, está até aqui em cima, deixa eu mostrar aqui o gorgulho, que a gente viu na semana passada, e passando já na fase de grão, certo? A gente está falando de praga, de insetos, agora nós vamos falar de doenças, de fungos e bactérias, Chegando também a termos doenças, certo? Fungos que ocorrem nos grãos já armazenados. Então a nossa primeira doença que a gente vai trabalhar hoje é a morte das plântulas, o tombamento. Como eu disse, ainda não é uma planta quando está nessa fase, certo? Quando está nessa fase aqui a gente ainda não tem uma planta, a gente tem uma plântula. Então esse tombamento ele é causado por uma praga, pelo fungo, certo? Não, desculpa, praga não, pela doença, No caso um fungo de solo. Mas assim, existe uma variedade de gêneros que podem causar esse tombamento da plântula, certo? São vários gêneros, então são várias espécies. Isso vai ocorrer aí de 2 a 3 semanas, após a semeadura. Então o feijão ele tem uma germinação rápida se tiver com solo com uma boa umidade, então 4, 5 dias já está
ocorrendo ali a germinação, e até a terceira semana após a semeadura, né, essa planta vai estar bem susceptível a essa doença, né? Então ela ataca basicamente o colo, né, que é essa região entre o caule e a raiz, certo? E ela ocorre, de modo geral, doença de fungo, ela vai ocorrer quando tiver situações de ambiente bem característico, que é alta umidade e alta temperatura, certo? Que é basicamente o que a gente tem durante o ano todo, certo? Por isso que é importante se trabalhar com sementes de verdade, sementes registradas e tratadas com fungicida. Então, quando vocês vão no supermercado, nas lojas de produto agropecuário, geralmente a gente vê o milho sendo vendido realmente como semente, tanto que ele vem com uma coloraçãozinha avermelhada, que pode ser azulada, pode ser amarelada. De modo geral, aqui no Piauí eu só tenho visto do milho tingido com corante vermelho, certo? Para sinalizar que aquele material foi tratado com fungicida, certo? Não é que aquela cor ali é a cor do fungicida, né? Do veneno e tal. Não, ali é um sinal, certo? De segurança, de alerta, para demonstrar que aquele material foi tratado com fungicida, certo? Então, para essa e as outras doenças de solo, basicamente, se ela vier tratada, a gente já evita esse tipo de doença, certo? Então, não só pela semente, pelo solo contaminado também. Aqui mais imagens dessa doença, certo? O solo contaminado, então a importância de quando se for pegar maquinário alugado de outra propriedade, que se faça a asepsia, que se faça a higienização dos rodados, né, das rodas do maquinário e dos implementos também, certo? A outra doença de solo que nós temos é a podridão da raiz, certo? Que é causada por um fungo do gênero Fusarium, né? O seu sintoma ele vai ser mais observado inicialmente na própria raiz. Então ela vai ter uma coloração avermelhada, vai se intensificando, vai ficando escurecida, vai chegando um aspecto de podridão mesmo. E com isso os vasos condutores eles não vão conseguir pegar aquele material que foi absorvido na raiz e levar até as folhas para fazer a fotossíntese. Vai ocorrer o que? O que a gente chama de clorose nas folhas. As folhas vão começando a ficar amarelas e vão secando, vão caindo, enfim, até a planta morrer, certo? Por isso que é interessante também, né? A gente trabalhou aquela questão de fazer o diagnóstico para saber se é deficiência nutricional, se é alguma doença fúngica, se é uma doença bacteriana. É interessante também você arrancar ali a planta e fazer uma observação no sistema radicular, certo? Porque a doença pode estar lá embaixo e quando ela está demonstrando através da clorose nas folhas, significa que a doença já está num estágio bem avançado, certo? Então, a chamada podridão das raízes. Outra doença de solo que ocorre, né? E aqui eu coloquei as principais doenças do feijão calpi, mas acontece que na verdade a gente vai trabalhar todas, porque o Piauí é um dos poucos estados que possui em suas áreas produtoras todas as doenças do feijão calpi, certo? Então a gente vai acabar vendo todas, né? Não só as principais doenças. Então a podridão do colo, né? Que o colo é uma região que fica ali entre a raiz e o caule. Na verdade se chama podridão do colo porque a doença inicialmente ocorre naquela região, mas ela acaba se alastrando por todo o caule e em alguns casos chega à raiz. Ela é muito comum em solos pesados, solos com bastante teor de argila, certo? Que tem uma argila que a gente chama que é argila de 2:1, é uma argila pesada, certo? Que quando você entra, quando o solo está úmido, o maquinário fica patinando, às vezes a gente tem até dificuldade de caminhar nesses solos, e quando o solo está seco ele é extremamente duro. É um solo que quando está úmido, né, ele retém umidade com muita facilidade, então vai estar favorável para os fungos, né, a doença fúngica também, certo? A contaminação dela ocorre também através de semente, né,
e solo contaminado. Então veja novamente, essa é a terceira doença. A gente falou do tombamento, da podridão da raiz, estamos falando da podridão do colo. E a terceira é a terceira doença que pode ser tratada de forma preventiva. Aliás, tratada não, pode ser prevenida, né, através da utilização de semente de qualidade. Mas eu tenho que confessar para vocês também que hoje, se você me perguntar onde é que eu compro uma semente certificada e tratada de feijão, eu não vou saber lhe dizer. Como eu disse para vocês, nós tínhamos um produtor de semente aqui em Timon, mas acredito que ele não está produzindo mais. E eu não sei, não, né? Talvez nem exista. Se você for chegar, já aconteceu comigo, de ir na loja de produto agropecuário e procurar por semente de feijão, você vai ver, ver o cara mandou ir no mercado, né? Não, você compra lá a semente lá, o grão lá e planta que não tem problema, né? Então é complicado. Eu estou falando para vocês aqui numa condição ideal, né? Mas muitas vezes não se tem essas sementes de fácil acesso com certificação, né? E também tem as questões das sementes crioulas, né, que são passadas de geração a geração, né, que também não tem esse tratamento, né? Mas hoje em dia já tem esses bancos de semente crioula que já se tem aplicações de certas tecnologias, certo? Para se fazer o armazenamento, e talvez ainda seja mais interessante do que você pegar um grão no supermercado e plantar, né? O que eu já tive que fazer, porque infelizmente não encontrei. Então, outra doença que também é do solo, que também pode ser evitada através de semente de qualidade, é a podridão cinzenta do caule, né? Essa daqui ela já afeta a planta em todos os estádios de desenvolvimento, né? Vai desde a planta até a planta na fase de floração, de reprodução, e ela também ocorre inicialmente ali no colo e se expande por caule e raiz. Também a semente é o principal meio de contaminação, e esse fungo ele é um fungo do tipo que a gente chama de saprofítico. Então ele fica ali no solo também se nutrindo de matéria orgânica. Então você tira a cultura do feijão e se você estiver trabalhando com sequeiro, né, quando a gente diz sequeiro, porque você não vai utilizar de sistema de irrigação. Então você tira ali no sequeiro e só vai plantar novamente no próximo ano em função do período chuvoso. Aí o que acontece? Ela vai também tá lá no solo, né? Aí seria interessante você trabalhar com a rotação, além de semente certificada, você trabalhar com rotação. E o que seria essa rotação? Não é sucessão, certo? Porque às vezes o pessoal